Bom dia a todos e todos, terceiro ano B do técnico em biotecnologia. Comigo, professor Emerson Saqueto, na disciplina, no componente curricular de História 2. História 2. O que vamos estudar, professor? Vamos estudar hoje uma revisão de mercantilismo e grandes navegações e chegando na administração do Brasil colonial, período pré-colonial, período das capitanias hereditárias, período dos governos gerais, das câmaras municipais, até então a gente começar na próxima aula a questão da economia colonial. Mas hoje vamos começar com uma revisão e administração do Brasil colônia, então início de história do Brasil, tá bom? Terceiro ano. Vamos lá. Por que, professor, você não começa direto com a história do Brasil? Se a gente já teve seminário de mercantilismo e expansão marítima no final do semestre passado. Porque eu quero que fique alguns conceitos muito bem fortalecidos para que a gente, então, entre e comece a fazer um ano brilhante aí, né? Então, eu sei que teve um grupo que estudou muito bem esse conteúdo, mas os outros grupos talvez, né, dormiram, não pararam para prestar atenção, enfim, talvez voaram em cima desse conteúdo aqui, e eu quero, então, que ele fique bem certinho para a gente entender Brasil, colônia, o início da história do Brasil, tá? Vamos lá. Mercantilismo significa o quê? Uma política de acreditar no mercado. Que mercado? Que comércio é esse? É a introdução ou o início do capitalismo econômico. Tá? Vamos pegar um pouquinho lá do final da Idade Média, da Baixa Idade Média, o que estava acontecendo naquele período? Olha, aquela história de sucerania e vassalagem, da nobreza ser donatária das terras e ter uma relação de sucerania e vassalagem, e aí, enfim, os burgos não conseguindo se desenvolver, né, era um problema. A gente sempre pega a Baixa Idade Média como criando um canteiro de obras, como criando condições para o florescimento ou para o aparecimento do Estado moderno. Quais são os conteúdos que você tem que ter na cabeça de formação do Estado moderno? Porque nós estudamos, na verdade, em História Geral, duas modernidades. A modernidade nascente e a modernidade das revoluções. A gente pode tentar traduzir aqui em 12 capítulos de um livro, tá? Mas vamos lá. Crise do sistema feudal. O que então vai startar um novo mundo no final do século XIV, início do século XV, no desenvolver do século XV propriamente dito, tá? A gente vai ter renascimento cultural e urbano, ou seja, a cabeça das pessoas para aquela visão que era majoritária no período feudal começa a se modificar. Eu tenho humanismo, antropocentrismo, substituindo uma ideia teológica e que a igreja era a grande senhora feudal é colocada em xeque. Então, eu tenho um renascer das ciências clássicas, eu tenho um renascer da cultura greco-romana, eu tenho uma experiência que não é uma experiência meramente artística, mas também artística, mas dentro das outras construções escritas, literárias, filosóficas, científicas. Professor, como assim? Eu tenho uma análise do corpo humano de maneira diferente. Eu tenho o desenvolvimento de um ideário científico. Eu tenho uma nova perspectiva de Estado. Então, quando eu tenho todos aqueles autores ali pensando um mundo diferente daquele mundo instalado pela igreja e pelo feudalismo, eu tenho um Camões, eu tenho um Cervantes, eu tenho uma nova perspectiva de mundo, tá? Então vamos lá. Lembrar? Por que você está colocando Cervantes, professor? Porque eu estou lembrando do Dom Quixote de La Mancha. Quem é o Dom Quixote? É a figura do período feudal.
do período medieval. Alguém que olha um moinho de vento e vê um gigante. Alguém que olha um rebanho de carneiros e vê um exército. Alguém que olha uma taberneira, né, no caso a Dulcinea, e vê uma princesa, vê uma nobre de família. Essa ideia do Dom Quixote, ela é uma crítica do Cervantes ao período medieval. O Sancho Panza é a razão, o deboche, o capitalismo, aquele que vai suplantar o regime anterior, o regime feudal. E, obviamente, eu tenho os Lusíadas, né, ou seja, os portugueses, lusitanos, né, os portugueses, em grandes navegações. Eu vou ter uma nova perspectiva de Estado. Eu vou ter os autores que vão falar que, para o Estado ser forte, eu preciso de um rei absolutista. Hugo Grotius, Jean Bodin e mais uma série de autores que vão ter uma perspectiva religiosa e, obviamente, uma perspectiva secular, laica, sobre o poder do rei. Nós precisamos de um rei forte. Quem são esses autores? Hobbes, Maquiavel, tá? Pensando a necessidade de um novo panorama político, não mais centrado em senhores feudais, mas em um senhor feudal, um soberano, o rei. Tá? Então, Bodin, Grotius, Maquiavel, Hobbes, tinha uma outra perspectiva, porque eles são renascentistas, eles estão vindo daquela tradição renascentista e falando assim, precisamos de um rei forte. Então, renascimento cultural, que vai se casar, inclusive, com novas perspectivas religiosas, que é a reforma protestante e, obviamente, a contra-reforma, mas um movimento cultural para acabar com a Baixa Idade Média, para acabar com o feudalismo, para acabar com o sistema medieval. Tá? E aí, então, politicamente, a ideia vai ser o absolutismo monárquico, né? Je suis le roi soleil, eu sou o rei sol, l'état c'est moi, o estado sou eu. Essa é a imagem do Luís XIV, o rei francês, mas nós poderíamos pegar o rei português, o rei espanhol, o rei inglês, não importa. Nesses 4 países, a gente tem o que a gente chamou de formação dos estados nacionais. A formação e a construção desses estados enquanto países unificados e fortes. Então, politicamente, formam-se os estados nacionais e, obviamente, em cima de um rei. Então, nós vimos uma perspectiva política, uma perspectiva cultural, uma perspectiva social. Mas isso só faz fazer sentido, obviamente, quando eu coloco o elemento econômico no meio. O elemento econômico é o quê? É o mercantilismo, e uma das faces do mercantilismo, que é o colonialismo, tá? Provocado pela expansão marítima. Então, professor, o que você está juntando todos esses capítulos? Porque eles aconteceram todos mais ou menos ao mesmo tempo? Sim. Eles não chegaram e falaram assim, vamos parar agora e fazer uma reforma protestante, agora que nós temos um rei. Não era isso. Tudo foi acontecendo praticamente ao mesmo tempo, né? Como um movimento social, político, econômico e cultural. Tá? Inclusive, gente, vocês têm que sempre ter em história essa construção, essa cabeça, tá? De que as coisas não aconteceram em separado. Elas aconteceram mais ou menos unificadas. Então, vamos lá. O que é a primeira modernidade? Renascimento cultural e urbano, reforma protestante, absolutismo monárquico, formação dos estados nacionais, mercantilismo que vai produzir o colonialismo com as grandes navegações. Esse conjunto é também chamado de Antigo Regime, porque ele vai valer para o século XIV, final do XIV, início do XV, XVI, XVII e vai terminar no século XVIII, ali entre o século XVII e XVIII. Há alguns países um pouquinho antes, no caso da Inglaterra, que é o século XVI, tá? Como isso? Eles vão questionar o antigo regime. É a segunda modernidade, o segundo ciclo de conteúdo de história geral. Quais são os capítulos? Olha, revoluções inglesas no século XVII, tá? Que vão colocar em xeque o absolutismo monárquico. Revolução Francesa. Revolução Industrial.
independência dos Estados Unidos e dos outros, um pouco mais tardio, dos outros países de colonização espanhola, tá? Deixa eu ver. Iluminismo, tá? Então, eu mudo o ciclo. O Renascimento dá lugar ao Iluminismo, o absolutismo vai perder a força e se fragmentar pelas revoluções inglesas e pela Revolução Francesa, o mercantilismo acaba, surge a indústria, que é o segundo tipo de capitalismo. Então, vocês começam a perceber que eu estou mudando um núcleo de sentido e dialeticamente ele vai dar origem, pelas revoluções, a um outro núcleo. Tanto que o ano de 1789, que é o ano da Revolução Francesa, marca também o fim da modernidade e o início do período contemporâneo. Aí a gente já vai estudar outras coisas, tá? Crise da Bolsa de Valores de 29, o craqueamento da Bolsa de Valores, o imperialismo, vai estudar a Revolução bolchevique e menchevique, que também foi chamada de Revolução Russa, as unificações tardias, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso aí, então, é o início do século XX já sendo colocado, né? Em história contemporânea. Mas vocês estão percebendo que elas estão todas mais ou menos casadinhas, tá? Tem toda uma relação lógica muito tranquila da gente conseguir enxergar. Mas vamos lá. Para entender a história do Brasil, no entanto, nós temos que entender este movimento da primeira modernidade. O que nós estamos chamando de primeira modernidade? Então, economicamente, mercantilismo. Vou fazer uma revisão de mercantilismo e entrar no colonialismo, na maneira como foi entendida a colônia portuguesa. Tá bom? Mas vamos lá. Nossa, que introdução gigante, né? Mas necessária, uma introdução necessária para as coisas fazerem sentido aí para vocês aí, estudantes de história. Vamos lá. Mercantilismo, mercado, comércio, acreditar no, tá? Primeira modernidade. Definição. Conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Quem que nós estamos chamando de estados absolutistas, gente? Nos países europeus, Portugal e Espanha, que vão ter um modelo de mercantilismo, França, Inglaterra, e eu ainda acrescentaria aqui os Países Baixos, que são os holandeses, tá? Até porque serão franceses, ingleses e holandeses que vão tentar, ou conseguirem até uma certa medida, invadir o Brasil. Mas não era só o Brasil que eles estavam interessados em invadir, né? Mas, enfim, que são os países que vão chegar atrasados na formação dos Estados nacionais, por conta da Guerra de 100 anos, por causa de vários fatores, mas que vão estar ali já estruturados dentro dos séculos do colonialismo. Tá? Então, mercantilismo, conjunto de práticas dentro destes 5 países aqui. Tá? Quando o mercantilismo vai acontecer? Vai se iniciar no século XV. Por que não antes? Porque antes era sistema feudal. Até o século XVIII. Por que não depois? Porque depois é a Revolução Industrial. Tá? Então, o mercantilismo ele se situa pós-feudalismo e antes da Revolução Industrial. Característica básica e fundamental do mercantilismo: a intervenção do Estado na economia. Ou seja, este rei forte vai colocar sobre si a função de controlar ou balizar ou dar possibilidade de acontecerem os movimentos para a constituição econômica daquele Estado. Professor, como assim? Explico melhor essa intervenção. Esse Estado absoluto, esse rei forte, ele tem que, ao mesmo tempo, sustentar a nobreza parasitária, da função e tudo mais, essa nobreza parasitária, tá? Lembra que essa nobreza que acabou de chegar das cruzadas e já precisa de outras funções. Vai colocar função para essa nobreza aqui, guerra, inventar umas lutas, para esses nobres aqui fazerem alguma coisa. Mas essa nobreza ela vai ser sustentada pelo Estado absolutista até o século XVIII. Tanto que eu lembro aqui a frase do Abade Sieyès, que diz o seguinte, né, na Revolução Francesa: o que é o terceiro Estado? O terceiro Estado é nada.
O que quer ser o terceiro estado? Alguma coisa, né? E são bases para tirar a nobreza do poder, tá? Que perspectiva é essa? Né? Lembra? Primeiro estado é a nobreza, segundo estado é a igreja, primeiro e segundo estados é que comandavam, né? E aí precisava, então, a burguesia se destacar, se distanciar, né, do sans-culottes, dos operários, enfim, das outras classes, né, menos favorecidas francesas, né? A Revolução Francesa, na verdade, é uma grande revolução burguesa, tá? Mas, enfim, nós não estamos no século XVIII, estamos ainda no século XV. Esse Estado absolutista, XV e XVI, esse Estado absolutista, além de sustentar essa nobreza, vai apoiar os negócios dos burgueses, que não conseguiam se desenvolver. Tá? Lembra? No feudalismo tinha vários pesos e medidas, não tinha uma moeda nacional forte. Então, isso tudo prejudicava o comércio. As regiões não tinha uma segurança, um exército nacional, então as regiões de comércio passavam por violências e saques extremamente ferozes. Vamos lembrar de algumas coisas. Não existia código, por exemplo, código de direito penal. Não existia um direito, né, colocado, não existia uma cadeia bem colocada. Quer dizer, aos poucos, o que se tinha era uma presídio do rei, quando vai surgir isso, vai surgir a monarquia, né? As bastilhas nascem, né, como presídios que vão dar condição, né, para uma maior segurança comercial, das rotas comerciais, por exemplo. Gente, você poderia, no período medieval, sair de casa, ser assassinado e não ia ter uma polícia para investigar aquilo ali, o que aconteceu. Era alguma coisa. Se fosse um nobre, ia ter, obviamente, uma procura, alguma coisa. Mas se você fosse um camponês, morreu, entendeu? Não tinha isso, tá? Aí a Duda pergunta, né, Maria Eduarda, o Estado absolutista que vai patrocinar e investir na burguesia, em grande parte. Mas é uma relação dialética, Duda. Não é o Estado absoluto que simplesmente patrocina e investe na burguesia. A própria burguesia também investe na manutenção e no Estado absolutista. Então, é uma relação de apoio aos negócios, de ambiente favorável aos negócios. Vamos lembrar aqui quem são esses burgueses? Em Portugal, esses burgueses em Portugal vão ser aqueles que vão receber uma carta chamada Carta de Doação do rei de Portugal para eles se tornarem capitães. Capitães da onde? De um pedaço de terra da colônia. E essa quantidade de terra era o quê? Podia fazer sesmaria? Podia doar sesmaria. Parece algo ainda muito próximo do período medieval. Tanto que quem morava na capitania hereditária, né, ele tinha que pagar um tributo para o capitão hereditário, né, para o capitão donatário, né, que era chamado, inclusive, de banalidades. Era tipo as banalidades no período feudal, tá? Então, a burguesia cria uma condição de sustentação, né, do Estado absolutista, e o Estado absolutista possibilita a existência da burguesia. É uma relação econômica que é estabelecida. O problema ali das revoluções da Inglaterra no século XVII é que, e na Revolução Francesa, é que os burgueses começam a querer fazer parte também dos privilégios sociais, de participar efetivamente na política, e não só ser um braço econômico do Estado, tá? Então, esse Estado absolutista apoia e é apoiado, né, pela burguesia, tá? Então, a gente está falando do primeiro momento do capitalismo no mundo, tá? E aí, então, como que vai ser essa relação? Através da estruturação ou da constituição de uma política econômica que é o mercantilismo, tá? Quais são os objetivos do mercantilismo? Ter ouro, tá? Tanto que é chamado de um objetivo aqui, mas eu poderia falar de um dos tipos de mercantilismo é o metalismo ou bulionismo, que é o quê? O entesouramento, criar um tesouro de metais preciosos. Qual vai ser o primeiro grande país metalista dos mercantilistas? A Espanha.
porque o nível de desenvolvimento civilizatório, vou colocar N aspas aqui, porque eu não estou falando que os tupaias, ou os tupi-guaranis, os aimorés, né, os povos indígenas, né, brasileiros, eles tinham os povos originários, eles eram menos desenvolvidos, mas a organização deles não passava pela extração de ouro. Tá? Então, quando os espanhóis chegam na América Espanhola, eu já tenho incas, maias e astecas com outro tipo de organização econômica, tá? E aí, então, a Espanha se torna o primeiro país mercantil formador de tesouro, tá? E é por isso que eu vou ter pirataria também, que eu vou chegar daqui a pouco ali no Caribe, tá? No Piratas do Caribe, tá? Mas vamos lá. Então, um dos tipos, então, objetivos era ter metais preciosos. Os portugueses vão descobrir metais preciosos na capitania do Espírito Santo, que posteriormente vai se chamar Minas Gerais, depois da descoberta de ouro, descoberta, né? Que é conquista, né? Roubo. Depois de tirar, a América Espanhola está muito mais ter antecipado este processo, então. Vamos lá. Se eu tenho tesouro, eu tenho um poder real forte. Tá? Porque eu tenho um comércio forte, eu tenho um desenvolvimento da minha nação. Eu compro barcos, eu vou fazendo uma maior frota, eu vou dando condições de vida, eu vou ter o encastelamento, no caso, eu vou ter castelo, eu vou ter uma cidade, fortalecimento da cidade, eu tenho infraestrutura, tá? Porque eu vou crescendo, tá? Então, esse entesouramento aqui, o metalismo mercantil, obviamente vai construir igrejas e cidades portuguesas e espanholas esplêndidas. No entanto, e os países que não entraram, né, nessa divisão da bula do Tratado de Tordesilhas, nessa divisão do mundo, tá? Que não tinham saído ainda das grandes navegações, eles vão ter que buscar outras medidas, né, mercantis, outros meios mercantis para conseguir alcançar o objetivo do metalismo, que é conseguir esse ouro, tá? Que é o quê? Protecionismo, como invadir as colônias. Sim, invadir as colônias é um dos meios, né, que eles vão estar fazendo, né? Outro meio é a pirataria, né? Tanto que a pirataria ela vai ser incentivada pelas coroas francesas e inglesas durante muito tempo. Né? A gente vê lá em um dos filmes do Piratas do Caribe, né? Não sei se era o Barbarossa, um deles lá entra no palácio de Carlos I na Inglaterra. O que é aqui? A pirataria vai ser incentivada, porque ali no Caribe é a rota, os portos de saída que vão fazer a ligação entre a América Espanhola, o ouro da América Espanhola e a Europa, tá? Então, por isso que nós vamos ter piratas ingleses e franceses ali naquela região, entendeu? Mas, então, pirataria é um destes meios aí. A invasão das colônias, obviamente, é outro meio. Só que, tipo, vai depender de que colônia e com que finalidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a formação da França Antártida, né, da invasão dos franceses no Rio de Janeiro, e obviamente vamos falar com um pouquinho mais de cautela, né, com mais tempo, e não vai ser hoje, sobre a formação, né, do Estado holandês brasileiro, né, Nassau e toda a questão ali na região da capitania de Pernambuco, que foi uma das capitanias que mais progrediu no Brasil. Não foi à toa, os holandeses não pararam ali em Recife, em Olinda, à toa, né? É porque era uma das capitanias mais importantes do Brasil, tá? Quebraram o resto da colônia do Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura sim, Analia. Mas vamos lá. Agora, para além da pirataria e da invasão colonial, né? Para quem não tinha colônia, porque o colonialismo é uma das características do mercantilismo, e a gente está falando de colônia de exploração e não colônia de povoamento, né? Nós estamos falando de colônia baseada em plantation. O que é plantation? Eu tenho extração de especiarias dali, de mão de matéria-prima dali.
isso é importante a gente fazer uma outra consideração, inclusive, né? Gente, uma viagem de Portugal para o Brasil demorava em torno de 40 dias. Quando estava muito bom, 50 dias, 60 dias, quando estava muito ruim, né, o tempo. Mas, enfim, eu tenho de 40 a 60 dias de viagem, em torno aí de 45 dias era a média, tá? Para chegar nas Índias, contornando a costa africana, que foi o principal interesse dos portugueses durante muito tempo no Brasil, né, muito mais tempo. E por que esse comércio era tão desejável, era tão importante, era tão lucrativo? Porque, gente, especiaria não pode ficar na sua cabeça como sendo unicamente pimenta do reino e cravo da Índia. Está falando de especiaria, vem do latim, né, substâncias. Eles iam, então, comércio de substâncias. Estou falando que era um comércio de produtos extremamente luxuosos, estou falando um comércio de seda, eu estou falando de um comércio de pólvora, eu estou falando de um comércio de medicamentos. Porque o Oriente havia se desenvolvido cientificamente, algo que a Europa Ocidental tinha ficado parada por conta das questões da igreja. Lembra? Eu estou falando de um lugar em que se queima cientista. Que se está fazendo a prática de boutique, né, de boticário, né, de farmácia, estava se considerando, então, como sendo, sei lá, bruxaria, tá? Como alquimista. E no Oriente não tinha isso, tá? Chá conta como especiarias? Sim, chá é um produto que vai ser muito comercializado, tá? No período. A gente vai ter, inclusive, várias crises do chá na América inglesa, tá? Nas colônias inglesas na América do Norte, tá? Então, vai ter algum valor, tá? Mas aí o chá vai entrar aqui neste momento aqui como algo muito próximo de todas as outras especiarias aí de baixo custo. Mas sim, é algo que era comercializado. Tá? Porque aí, se a gente começar a aumentar demais esse leque, a gente vai chegar em tantos outros produtos, né? Inclusive até no próprio café. Tá? Mas vamos lá. E açúcar também, né? Tanto que o grande interesse de plantation na América do Sul, o primeiro grande interesse é a produção açucareira, que a gente vai pegar a economia brasileira a partir do engenho de cana-de-açúcar, tá? Mas vamos lá. Mas para quem não tem colônia de exploração, quem não tem latifúndio, quem não tem plantation, né? Quem vai ter que fazer pirataria ou invasão. Ou outra coisa que, principalmente, Inglaterra, França e Países Baixos vão fazer, que vão ser chamados de protecionismo alfandegário, que é o principal tipo de intervencionismo estatal, a intervenção do Estado na economia. Como que esse protecionismo se dá? O principal tipo de país que usou o protecionismo alfandegário foi a França, né, com um ministro da economia chamado Colbert. Tanto que esse tipo de política econômica é chamada de colbertismo, tá? Que é o quê? Limitar as importações. Eu tenho que ter mais exportação e menos importação. Com isso, eu tenho o quê? A balança comercial favorável. Balança comercial favorável, gente, significa que eu tenho lucro. Eu comprei menos e vendi mais. Então, não tenho dívida internacional. Percebem? Quando a gente fala hoje, o PIB do Brasil, a gente está falando de todos os produtos que foram internamente produzidos aqui. E, obviamente, vai falar assim, mas o Brasil tem um déficit. O que significa esse déficit na balança comercial? Significa que, às vezes, eu vendo muito produto da agroindústria, estou vendendo soja, estou vendendo milho, estou vendendo placa de aço, minério, mas eu estou comprando produtos que são muito mais caros, entendeu? Então eu tenho um déficit na balança comercial, tenho uma balança comercial negativa. E essa política econômica, então, não tem lucro, isso mesmo. Então, o que acontece? Eu protejo a minha barreira comercial.
principal jeito de proteger a barreira comercial, gente, ele continua vigorando no capitalismo até hoje. Significa taxa. Né? Eu coloco um imposto alto em cima do recebimento daquele produto que está vindo de outro país. Isso obriga as pessoas a procurarem um produto mais barato, que é o quê? Eu procuro um produto que é nacional. Aí você começa a entender por que o computador da Positivo vai ser mais barato que o computador da Apple, por exemplo. Tem uma diferença de taxação. É óbvio que o computador da Positivo tem uma grande quantidade ali de produtos que não são produzidos no Brasil. Então, a comparação não é justa. Mas fato é que ter a balança comercial favorável prediz a proteção por meio de barreiras comerciais. A Analia coloca que Estados Unidos tentaram fazer isso com os produtos chineses, por exemplo. Tentaram não, tem feito, né? Tem feito isso, né? Mas a gente tem exemplos disso até na própria relação, Analia, hoje, né, com os Estados Unidos. Por exemplo, na produção de suco de laranja, né? Os Estados Unidos quer tomar suco de laranja, né? E aí o que acontece? Ele não consegue produzir a quantidade de laranja suficiente para fazer o café da manhã, né? Lá, os americanos querem fazer aquele breakfast com o quê? Com porco, né? Com bacon, ovos e suco de laranja. Esse café da manhã, ele tem uma implicação na produção de monocultura de frutas, que é o suco de laranja, né? E aí, obviamente, taxa o suco de laranja brasileiro. E nós somos completamente diferentes, nós somos receptivos, né? A gente deixa inundar o mercado inteiro de tecnologia e nós estamos dando uma bobeira danada, que é a não produção de tecnologia brasileira. Esse é um problema crônico do Brasil. Eu estou saindo até do campo da história, né? Indo um pouco para o campo da geografia política, mas esse é um problema histórico do Brasil. A gente precisa produzir tecnologia, né? Senão vamos estar à mercê dessa política que é mercantil, que é uma política de mercado do século XVI. A gente está fazendo a mesma coisa que o Tratado de Mitwin ainda. Lembra do Tratado de Mitwin? A gente vai falar sobre ele ainda de novo, aí para quem for lembrar, mas é a ideia de que nós vendemos vinho e compramos panos. O que é mais caro? Pano ou vinho? O pano. E aí o que acontece? A gente vai ficar sempre endividado. Tá? Então, o Mitwin, que é um dos mais importantes tratados do governo português, a gente vai estudar isso, história do Brasil também, refere-se a uma política mercantil. Tá? Este mercantilismo, gente, essa prática mercantil, ela abraça todo o Brasil colônia, tá? E inclusive grande parte do Brasil império, tá? Mas no Brasil, plantation, a gente vai ter até a história contemporânea. Plantation é grande latifúndio de terra, né, com monocultura, tá? A gente só vai com o tempo substituindo o plantation, tá? Primeiro açúcar, depois a gente substitui o açúcar pelo café e assim vai, né? Hoje é a soja e o milho, né? Muito pouca coisa muda nisso na história do Brasil contemporâneo, tá? Não é não, para pedir para entrar em depressão, não, é o fato de que nós evoluímos muito pouco do século XVI, do século XV, XVI para cá, tá? Do século XVI. Vamos falar do século XVI porque a gente entende que o Brasil não é de 1500, na verdade o Brasil mesmo é de 1532, tá? O processo colonial brasileiro, então já no século XVI. Mas, enfim, nós estamos muito presos ainda a essa ideia de plantation monocultural, tá? Agrário e monocultural. Digamos que a nossa revolução industrial é mais do que tardia, né? Aqui no Brasil. Vamos lá, então tem essa estrutura aí, o mercantilismo, né? Características do mercantilismo europeu, né? Espanha, bulionismo, né? Estocagem de ouro e prata, mesma coisa que metalismo, tá? Né? Portugal vai seguir o mesmo caminho da Espanha quando encontra ouro em Minas Gerais. Gente, como eu queria que a gente tivesse presencial, né? Não tivesse nada disso. A gente ia poder agora fazer uma viagem para Ouro Preto. Fico até desanimado. Eu, em Colatina, levava os meus alunos, né?
para Ouro Preto, para entrar na mina de ouro, né, para entender o que era ouro de aluvião, né? Eu mostrava a gente entrava nas igrejas para entender como era a influência barroca, dava um pulinho em Ouro Preto, ia Ouro Preto, Mariana e Congonhas, ver as obras do Aleijadinho, tá? Mas enfim, cada coisa no seu tempo. Quem sabe a gente não volta aí até o final do ano que vem em alguma coisa e pensa fazer uma excursão, né? Sim, era incrível. Meus alunos do terceiro ano sempre gostaram, Ana Lia, né, de estar ali, entrar na mina, entender como que era o processo, ver como que era uma senzala, né? Porque em Ouro Preto ainda se conservam muitas senzalas ainda, né? O processo escravista. Mas vamos lá. Opa. Pulei uma máquina. Isso. Então, na Espanha, o bulionismo com a estocagem de ouro e prata, mesma coisa aqui em Portugal. Tá? A França é o colbertismo, já havia falado para vocês, desse grande ministro da Economia, o Colbert, que limitava as importações. Né? Se eu não posso ficar comprando o que vem de fora, eu vou ter que fabricar o que eu não tenho aqui internamente na França, né? Isso vai promover o desenvolvimento de manufaturas de artigos de luxo e a criação de companhias de comércio, tá? Essas companhias de comércio vão ser muito importantes no século XVI, XVII. Né? A gente conhece algumas, né? Companhia das Índias, principalmente, né? Companhia das Índias holandesas, em especial, tá? Que eram as companhias das Índias ocidentais, né? Se é ocidental, é a América, tá? Então, inclusive, essa é uma boa perspectiva para a gente estar falando, né? Gente, tem as Índias orientais. O que é Índias orientais? É a Índia mesmo, né? E não só a Índia, mas é a costa africana, as Índias, a Índia, no caso, e os países orientais, tá? Lembra que Macau foi uma colônia portuguesa, tá? E quando eu estou falando de Companhia das Índias Ocidentais, eu estou falando de América. Tá? Então, aí você fala, teve a intervenção da Companhia das Índias Orientais no escravismo, né? Trazia escravos da África, né? E para o processo de escravização, né? Oriente, tá? Agora, quem vinha fazer produção de açúcar, comércio de açúcar? Companhia das Índias Ocidentais. Então, você sempre lembra isso. Ocidente, América. Oriente, África e Ásia. Tá? Devido ao estímulo da indústria, também ficou conhecido como industrialismo. Tá? E a mesma coisa que na Inglaterra. Também vai ser conhecida como industrialismo. Né? Essa adoção de tarifas protecionistas é a mesma coisa que limitação de importação. Como? Fazendo taxação, balança comercial favorável. Desenvolvimento da frota naval para o comércio e para a guerra, da marinha mercante, gente, marinha de mercado. O que é essa marinha de mercado? Venda, troca de produtos, tá? Para o comércio externo, desenvolvimento das manufaturas. Então, tanto a França quanto a Inglaterra vão fazer manufaturas. Quem não faz manufatura? Portugal e Espanha. Então, o ouro do bulionismo português e espanhol vai durar um século e meio nos cofres de Portugal e de Espanha. Porque rapidamente vai se escoando essa produção de riquezas da Espanha e de Portugal para a França e Inglaterra, tá bom? Tanto que um autor vai dizer o seguinte, que o ouro do Brasil e da América Espanhola construiu igrejas e palácios em Portugal e na Espanha, mas fizeram mesmo foi a Revolução Industrial inglesa e francesa, né? Te estuda mais o viés inglês da Revolução Industrial, mas a França também se desenvolveu muito, tá? A partir dessa política mercantil, a gente teve as grandes navegações ou expansão marítima comercial, tá? Qual que é a definição desse período? É o período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista de novos territórios, que
ampliou o mundo até então conhecido. Quando aconteceu? Do século XV ao século XVI. O professor não teve depois do século XVI, por quê? O mercantilismo não vai até o século XVIII, a política econômica vai até o século XVIII. Mas depois disso, as navegações já tinham acontecido, né, gente? Até o século XVI. Quem era dono, quem era dono tentava segurar o que tinha. Quais eram as causas da expansão marítima? Busca de especiarias, ou seja, comércio lucrativo, busca de metais preciosos, tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, Gênova, Veneza, né, Nápoles, e expansão da fé cristã enquanto uma perspectiva. Já que lembra, nós estamos falando que essas coisas aconteceram todas ao mesmo tempo. Se aconteceram ao mesmo tempo, eu estou falando aqui de contra-reforma. Aqueles jesuítas que foram formados, a Companhia de Jesus, ali na contra-reforma espanhola e portuguesa, ali eles vão vir, então, para o Brasil e para a América Espanhola, tá? A gente está falando aí de vários, né? A gente está falando desde o Bispo Sardinha, a Manuel de Nóbrega e o nosso conhecido Padre José de Anchieta, tá? Mas então, expandir a fé cristã, gente, é uma aspas aí, tá? Expandir a fé cristã é uma justificativa. Mas do mesmo jeito que no imperialismo africano, né, já no período moderno, a ideia ali era mercado consumidor. Tanto que no próprio mercantilismo aqui, eles vão tirar muita coisa do Brasil, mas vão proibir durante toda a colônia, por exemplo, produção, abertura de fábrica no Brasil, tá? No reinado de Dona Maria I, no período do Marquês de Pombal, no Brasil era proibido a abertura de qualquer fabriqueta aqui para produzir, sei lá, sabão era proibido. Proibir vassouras. Teve fábrica de vassoura no Brasil que foi fechada por conta disso. Por quê? Que tinha que comprar o quê? Tudo vindo da Inglaterra ou de Portugal, da metrópole, tá? Então, mas a gente também teve, então, se tornou mercado consumidor no próprio século XVI e no século XVII, tá? Mas então, grandes navegações, especiarias, metais preciosos, monopólio, tirar o monopólio comercial das cidades italianas, então a gente vai ter mudança do ciclo, né? Mudança do eixo econômico mundial do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Fortalecimento das monarquias nacionais, desenvolvimento da política mercantil, renascimento cultural, surgimento de novos aparelhos de navegação, né? Bússola, astrolábio, caravela, desenvolvimento da cartografia, né? A famosa escola de Sagres, né, em Portugal, mas que é também conhecido como um fator secundário, tá? Alívio das tensões sociais, guerras para ocupar e prestigiar os nobres, né? Portugal inicia esse processo por conta da centralização prematura, não digo nem que é uma centralização prematura, né? Os outros países que fizeram uma centralização tardia, né? Uma burguesia mercantil extremamente atuante, tanto que os primeiros reis portugueses eram chamados também de navegadores, tá? Posição geográfica extremamente favorável e a escola de Sagres, tá? Principais viagens, 1415, Celta, né? Aqui nós estamos falando aqui, então, do norte aqui da África, né? Que o estreito, hoje conhecido como Estreito de Gibraltar, né? Mas que separa aqui a costa ibérica da África, né? Só um momentinho aqui. É isso mesmo. Nossa, eu tô... Assim, será que eu tô falando certo, né? É óbvio. Porque, assim, com uma dúvida se Gibraltar era mesmo esse estreito. É assim, é o Estreito de Celta. Tá? Era proibido faculdades, tá? Tá bem, era proibido... Ah, entendi. Era proibido faculdades também, professor? Olha, em Portugal... Mas em que sentido você está perguntando isso? No Brasil, sim. Eu estou pensando porque a primeira faculdade no mundo, tá, Ana Lia?
são as faculdades do norte da Itália, tá? A gente está falando de Bolonha, tá? A primeira faculdade, que é no século XIII, tá? E aí, então, a partir da Universidade de Bolonha, a gente vai ter a proliferação das universidades. Mas, sim, já pensando no século XVI, era proibido faculdade, sim, tá? Tanto que vai ser a vinda da família real para o Brasil que vai fazer com que a gente tenha os, tá? Antes disso, o que acontecia era que a nobreza brasileira, digamos assim, os nobres brasileiros, enviavam os burgueses, enfim, os ricos, mandavam os seus filhos para estudar na Universidade de Coimbra, tá? Tanto que até hoje a Universidade de Porto e a Universidade de Coimbra recebe uma grande, assim, aspas, porque agora a gente tem bastante faculdade assim, mas recebe estudantes brasileiros, tá? Mas era proibido faculdade aqui, sim. Vamos continuar aqui. E aí, depois, então, de Celta, começou a fazer viagens um pouco maiores, né? O Cabo da Boa Esperança, pelo Bartolomeu Dias, o Cristóvão Colombo, né, que era italiano, mas foi financiado por Castela e Aragão, né, no caso, Fernando e Isabel, os reis católicos espanhóis, 1492, a chegada na América. A gente lembrando que a gente já não usa mais o termo descoberta há muito tempo, né? Desde o ensino fundamental, vocês já estão vendo isso já na nova história. A gente está falando na verdade, conquista. 1498, as Índias, né? Por Vasco da Gama, via contorno da costa africana. 1500, Pedro Álvares Cabral. 1519, Fernão de Magalhães com a circunnavegação. Tá? Essa circunnavegação de Fernão de Magalhães, a gente tem uma importância também por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Porque a gente tem a ideia de que, às vezes, o aluno do ensino médio só lembra das 370 léguas náuticas. Eu vou falar sobre isso também, né? Mas era um tamanho, tá? A partir daí, então, nós temos a disputa entre Portugal e Espanha pelas novas terras. Primeiro, a bula intercoeteira, 1493, que determinava 100 léguas a partir de Cabo Verde, e aí teve que um ano depois mudar, porque Portugal não aceitou, né, do tratado da bula intercoeteira pelo Tratado de Tordesilhas, né, colocando 370 léguas a partir de Cabo Verde. Por quê? Na bula intercoeteira, Portugal não ganhava quase nada da América, né? Ganhava só essa pontinha aqui, tá? Mas ficava com todo o Oriente, tá, gente? Em 1494, então, o Tratado de Tordesilhas coloca um pedaço maior de terra na América para Portugal, mas lembrando que aqui começa o Tratado de Tordesilhas. Ele tem um lugar que ele termina, né, gente? Que é aqui, ó, tá? Então, daqui, ó, vamos pensar em circunnavegação, tá? Aqui, a América, a maior parte da América, a gente sabe que, inclusive, essa aqui é a América Espanhola, né? E aí vai chegar até o novíssimo mundo, né? Que é a Oceania, né? Até essa parte final aqui nós temos o Tratado de Tordesilhas. Então, você fala assim, nossa, mas Portugal levou, pô, se deu mal no Tratado de Tordesilhas. Não, Portugal se deu foi muito bem, porque tem esse pedacinho aqui, né, do Brasil, mas tem toda a legitimidade do comércio com o Oriente e com as Índias. Tá bom? Consequência das navegações, os deslocamentos do eixo econômico do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, já falei sobre isso, a ampliação do comércio em escala mundial, fortalecimento das monarquias, desenvolvimento técnico-científico. Tá bom? Beleza. Por enquanto, tá tranquilo? Vamos então começar Brasil pré-colonial, então.
Abrindo aqui os slides. Gente, rapidinho, só vou aqui pegar um copo de água, tá? Que a garganta secou muito. Falando demais. Vou só pegar uma aguinha. Tá boa a velocidade? Ou tá muito rápido? Ou talvez tá muito lento? Tá bom assim? Beleza, então. Lento não tá, não. Eu tô achando rápido. Vou nessa calma aqui que a gente tá indo agora aqui, mas eu também não posso ficar muito, porque senão, entendeu? Vamos lá. Então, nós só vimos, gente, em 1 hora, 2 capítulos. Agora a gente vai para o terceiro capítulo. Mas no livro do Boris Fausto, um capítulo. Uma parte do capítulo. Não chega nem sendo Boris um capítulo inteiro. Mas vamos lá. Só. Só, gente. Senão vocês não vão conseguir chegar até o final do conteúdo, né? Vocês querem que eu dê uma enroladinha? Eu posso contar uma piada. Era uma vez um pintinho. E esse pintinho não tinha cu. E aí ele foi dar um peido e explodiu. Pronto, contei uma piada. Mas, pelo amor de Deus, né? Tipo, não, eu não sou um bom contador de piada, né? Ai, ai, ai. Então vamos lá. Volta para a matéria. Pode dar aula. Ai, meu Deus! Vamos lá. Então, a gente começa então a falar da história do Brasil falando da estrutura da colônia brasileira. Então, o que não pode sair da sua cabeça, o que você não pode esquecer. O que é o Brasil no período colonial? Tem algumas características, tá? Juntando todas essas características, a gente vai dar o nome disso de plantation. Plantation. Escreve como? Plantation. Escreve assim, plantation. Se lê plantation. O que é isso? Uma colônia de exploração clássica, né? Todas as colônias de exploração vão seguir um modelo de plantation, tá? Que é o quê? Se é uma colônia de exploração, eu tenho que fornecer gêneros inexistentes na Europa. Lembra? Clima diferente. Se na América inglesa, o clima lá não fosse frio, o que aconteceria? A gente, obviamente, teria também ali plantation. Inclusive na América do Sul, América do Norte, região sul, eu estou falando de Flórida, tá? Eu estou falando de Maryland, eu estou falando ali da Carolina do Sul, eu estou falando de Geórgia, estou falando nos estados americanos, na América do Norte, né? Do Sul, eu tive plantation também. Tinha escravidão, tinha latifúndio, tinha agroexportação, tinha monocultura. De quê? De chá e de algodão. A diferença de lá para o Brasil é que aqui vai ser açúcar. Tá? Então, não dá para vocês olharem para a América do Norte e falar colônia de povoamento. Teve também estruturas que vão levar, obviamente, de exploração, que vão levar à crise de 1776,
que é a independência dos Estados americanos, da América do Norte, no caso, né? É o processo de independência dos Estados Unidos, porque lá também teve plantation, tá? Mas então o que você observa? Quais são as características do mercantilismo numa colônia de exploração do tipo plantation? Ela tem que fornecer gêneros inexistentes na Europa, tá? Brasil, principalmente, cana. Mas vai ter o quê também? Vai ter extração de pau-brasil, vai ter ou produção de chamadas ervas do sertão. A gente vai ter outras produções. Mas, enfim, principalmente o açúcar. Monocultura. E aí, gente, monocultura é plantar uma coisa só mesmo. As plantações de subsistência eram poucas. Não tinha essa ideia de plantar aqui, vamos plantar arroz, feijão, trigo, milho. Não tinha essa perspectiva. Obviamente tinha uma horta, tinha pequena produção, mas para alimentação e quando muito. Monocultura é pegar aquela terra e plantar a mesma coisa, tá? Monocultura. Agroexportação. O açúcar era produzido para ser consumido aqui? Não, era para ser vendido na Europa. Latifúndio, grandes territórios de terra, imensos territórios de terra. A gente está falando, gente, de territórios, as primeiras divisões, que eram as divisões pelas capitanias, a gente está falando de 3, 4 estados de território, né? Que a gente tem hoje, o entendimento de Estado federativo como nós temos hoje. E escravismo, primeiro o escravismo indígena e depois o escravismo negro, tá? Vou falar sobre as características desse escravismo, inclusive, na próxima aula, tá? Quem eram esses indígenas e quem eram esses povos originários advindos da África, tá? E, obviamente, um pacto colonial. Qual que é o pacto colonial? É o acordo colonial, que é o monopólio. Mono é o quê? Pólio, polis, né? É a cidade, é a relação, né? Um vínculo. Monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia. Só a metrópole é que pode ditar as regras sobre o que vai ser feito com a colônia. Ah, mas eu queria vender minha cana-de-açúcar para os franceses. Não pode. Portugal é que vai intermediar. Lembra que uma das características do mercantilismo é o quê? Intervencionismo estatal, né? Então, é Portugal que vai, como metrópole, intervir neste pacto. Então, vamos lá. Características do período colonial. Você tem que decorar isso aqui. Ah, professor, não se decora. Só se sabe. Vai só sabendo. Você tem que saber e tem que decorar. Você tem que gravar isso aqui, memorizar. Colônia de exploração, monocultura, agroexportadora, latifúndio, escravismo e pacto colonial. De novo, colônia de exploração, monocultura, agroexportadora, latifúndio, escravismo e pacto colonial. De novo, colônia de exploração, monocultura, agroexportação, latifúndio, escravismo e pacto colonial. Por que você tem que saber isso? Porque isso aqui é a base que vai se construir a pirâmide econômica, social e política na metrópole durante toda a história do Brasil colonial. Ah, nós vamos falar de Marquês de Pombal? Vamos falar. Vai falar de Cristóvão Jacques? Vou falar. Vai falar de Duarte da Costa? Vou falar. Vultos. A história não é feita de vultos, ícones, nomes, datas. A história é feita de estruturas. Essa aqui é a estrutura base do Brasil colônia. É latifúndio, agroexportador, escravista, com forte pacto colonial, por isso não vai se desenvolver, plantando só uma monocultura e é uma colônia de exploração. Não decorou ainda? Colônia de exploração, monocultura, agroexportação, latifúndio, escravismo e pacto colonial. Vai cair na prova? Claro que vai cair na prova, é o que tem que cair na prova. Vai cair no Enem? Vai cair no Enem, vai cair no vestibular, não sei o quê. Se cair alguma coisa de história do Brasil colônia, isso aqui é a base para você começar a redação da sua questão, ou começar a pensar. Se você não sabe tudo, se você sabe isso aqui, pelo menos você vai conseguir identificar os pontos numa questão objetiva para que caminho você vai seguir. Talvez na questão objetiva tá colocando uma assertiva que vai estar escrito assim, né? O Brasil, pensando bem da sua colônia, permitiu a criação de indústria, manufatureira, com fins exploratórios.
Quer dizer, pode colocar a maior mentira em torno disso. Mas o fato é, Brasil colônia, monocultura, de agroexportação, inclusive, monocultura de agroexportação, grande propriedade de terra, plantation, latifúndio, com trabalho escravo e com forte pacto colonial. Tá? Como que esse pacto colonial se dava? A metrópole tem o monopólio, tá vendo a seta que forte? A metrópole tem o monopólio, ou seja, o controle da colônia. O que a colônia faz? Manda matéria-prima para a metrópole. O que a metrópole faz? Consumo de manufaturas para a colônia. A colônia, então, é mercado consumidor de manufaturas da metrópole. E ela é o quê? Envia matéria-prima para a metrópole. Ou seja, quem tem aqui a relação mais benéfica aqui, a melhor relação aqui nessa estrutura? Metrópole ou colônia? É óbvio que é a metrópole, né? Porque ela está em posição de explorar a colônia. A história do Brasil colônia é classicamente dividida em 3 períodos, tá? Um período que vai de Cabral, né, da chegada dos portugueses, iniciando um processo de pré-colonização, pelo menos de identificação do que estava acontecendo ali, né, de Cabral até a formação das capitanias, né, e aí eu tenho, então, vai muito além de 530, né, 530 tem começo do interesse de Portugal pelo Brasil, de 1500 a 1530, eu tenho 3 décadas em que Portugal está ganhando muito dinheiro, está tendo muito lucro com o comércio com as Índias Orientais. Portugal está nem aí para o Brasil. Começa a dar uma olhadinha em 1532, que eu vou colocar daqui a pouquinho. Mas, enfim, esse é o período pré-colonial. Quando forma, de fato, as capitanias hereditárias, eu tenho o início do período colonial propriamente dito. Mas de Cabral até as capitanias, um período de reconhecimento, de posse, de onde eu estou mexendo, tá? Segundo período é quando há interesse exploratório no Brasil. Esse período é dos governos gerais. Se dá no século XVIII, né? No século XVIII, e eu estou tendo a preocupação de governar este país, tá? Quando a família real foge para cá, Duda, a família real vem para cá 1808, 1809, tá? Então, no início do século XIX. Tá fugindo, obviamente, da invasão francesa, tá? Eu tenho Dom João VI chegando ao Brasil, tá? Esse aí já é o final, né? Praticamente o final do período colonial, né? Porque eu tenho ainda, na verdade, com Dom João VI, bem mais na frente. Então, eu tô falando de século XIX, tá? Lembra, Duda, que o Brasil se tornou independente em 1822, tá? E aí começa o primeiro reinado com Pedro I, tá? Então eu tenho a crise mesmo instalada aqui no período colonial com a vida da família real para o Brasil, tá? Antes disso, né, antes de 1822, Dom João já tinha voltado para Portugal para reassumir o trono português, tá? Eu já tinha Dom Pedro I como príncipe regente, e aí todo o período da monarquia pedriana, tá? Deixa eu ver. Mas essa é a última parte. Então, a primeira parte da história colonial brasileira é de Cabral até a formação das capitanias hereditárias. O segundo momento do período colonial brasileiro são os governos gerais, tá? E o terceiro momento da história colonial brasileira vai até o período da independência, em 1822, e contemplando ali, obviamente, a vinda da família real brasileira, o período joanino, tá? Vamos lá. O que tem no período pré-colonial de interessante na história do Brasil? Nada. Tem nada interessante. O Brasil fica em segundo plano
o comércio com as Índias estava bombando e, ao olhar aqui a costa brasileira, os índios daqui não tinham metais preciosos. Se eu não tenho metal precioso, não tenho ouro e prata ali sendo facilmente retirado, né? Como tinha, por exemplo, na Argentina. Lembra que prata, né, é argentum, né? Então, quer dizer, não tinha prata. Eu não tenho ouro, entendeu? Então, eu vou fazer comércio com as Índias, que está muito mais lucrativo mesmo, tá? Até que em 1531, a gente tem a primeira expedição com viés colonizador no Brasil. Por quê? Porque a partir de 1530, o comércio com o Oriente ainda estava bom, mas ele estava começando a decair, a mostrar que ele não ia para além daquilo que estava sendo colocado. Então, começou a ter um interesse de Portugal em olhar o que estava havendo na colônia, ou seja, aqui no Brasil. 1531, Martim Afonso de Souza faz uma expedição colonizadora e funda, né, uma das vilas mais importantes do Brasil, que é a Vila de São Vicente, em 1532, tá? Essa Vila de São Vicente vai se chamar posteriormente da Capitania da Vila de São Vicente, que vai ser o estado de São Paulo, tá? Em volta aqui de São Vicente, né, a gente vai ter Santo André e outras vilas sendo criadas, tá? E Martim Afonso de Souza vai fundar, neste período também, em 1532, o Engenho de São Jorge, que é o primeiro engenho para produção de cana-de-açúcar no Brasil. Professor, por que o comércio com o Oriente decaiu? Porque Portugal não conseguiu manter o monopólio comercial com o Oriente. Então, vários países estavam chegando e fazendo monopólio comercial. Óbvio que Portugal construiu feitorias no entorno, colonizou a costa africana, algumas regiões, mas era muita terra e a viagem era muito longa. Então não dava para Portugal ficar ali, criar uma barreira de só eu vou fazer comércio com o Oriente. E parte daquilo que estava sendo produzido no Oriente, eles roubaram tecnologia e outros países também começaram a produzir na Europa, em alguma medida, e aí o valor dos produtos foi decaindo. Obviamente, o comércio ali pelo Mediterrâneo, via Canal de Suez, também foi reestabelecido. Tinha uma região que já estava sendo apaziguada, digamos, ali pelo Golfo ali que contorna o Oriente Médio. Então, quer dizer, a situação do comércio português com as Índias começava então a decair e não a produzir mais o lucro que produzia, tá? Não dava mais para chegar e você ter no início do processo colonizador, né? Às vezes chegava aquilo que era o custo de sair de Portugal com uma caravela e chegar lá no Oriente, às vezes você conseguia 60, 50, 70, né, vezes aquilo que havia sido investido naquela navegação de lucro. Esse lucro começou a raliar, né, porque o mercado europeu foi inundado com esses produtos, concorrência, abertura de novas rotas e, enfim, né, o processo começou a decair. Tá? E aí, então, obviamente, né, o Portugal se viu obrigado a dar uma atenção para o Brasil. Afinal de contas, eu tenho que tirar algum lucro do Brasil. Eu tenho que tirar alguma riqueza do Brasil, né? E essa riqueza se basearia primeiro, né, na extração do pau-brasil, né? Porque isso aí você já sabe, você escuta desde o ensino fundamental, né? Isso aqui já está batendo na sua cabeça, já igual um martelo, já desde que você é pequeno. Por quê? Pau-brasil, fabricação de tinta para tecidos. Por quê? Exploração, essa exploração era nômade e predatória. Parava, pegava, enchia, saía, procurava, arrancava, enchia, saía. Não pensava em replantio, outra coisa, era nômade, era na costa do Brasil toda e predatória. E outra, acham que os portugueses tinham condição de ficar criando ali fortificações no território brasileiro todo por causa de pau-brasil? Então, na verdade, replantou,
Desculpa, Clara. Não houve preocupação exploratória e predatória significa o quê? Arranca, tira tudo e leva. Não tinha uma preocupação com aqui de novo para continuar tendo pau-brasil. A Mata Atlântica foi completamente, né, a gente sabe disso, ela foi completamente predada. Entendeu agora a palavra? Que saiu meio doida na fala? Não foi replantado. Então era nômade. Então, com isso que é nômade, gente, se extraía do lugar que tinha. Tá? E o Portugal não teve como fazer uma proteção dessa costa, uma caravela holandesa, uma caravela francesa, uma caravela inglesa, e tirava o pau-brasil e fazia escambo com os índios da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira. É claro que não ia ali nas principais vilas portuguesas quando elas foram instaladas, mas foi se extraindo essa biodiversidade madeireira, né, para Portugal tranquilamente, tá? Era feito com escambo com os índios, né, não tinha valor nenhuma, né, um escambo troca de mercadorias, e obviamente haviam incursões estrangeiras, principalmente espanholas, francesas, mas houveram inglesas e holandesas também, né? Nós temos, antes dessa, que foi a primeira expedição colonizadora em 1531, algumas expedições de reconhecimento. As mais importantes foram a de Gaspar Lemos, 1501, e a de Gonçalo Coelho, em 1503. E eram feitas algumas expedições guarda-costas que foram consideradas um fracasso. Geralmente, né, elas eram comandadas pelo senhor Cristóvão Jacques e aconteceram as expedições guarda-costas para guardar contra a tirada de pau-brasil e a tentativa de invasões dos franceses e dos espanhóis, né, por Cristóvão Jacques de 1515 a 1526, né? Não tinha como proteger a costa brasileira se não colonizasse a costa brasileira. Por isso que, depois que a costa brasileira não conseguiu ser protegida com essas expedições do Cristóvão Jacques, é que o governo português optou por colonizar o Brasil, e a partir, então, de 32, Vila de São Vicente, Engenho de São Jorge, capitania, né, de São Vicente, e a estrutura que a gente vai conhecer bastante, que é a estrutura das capitanias hereditárias. Antes disso, aqui a costa do Brasil, né, onde você vê aqui em verde, nós estamos falando, na verdade, não é só a área a costa de extração de pau-brasil, nós estamos falando do bioma, né, Mata Atlântica, tá? Para baixo aqui da feitoria do Rio de Janeiro, aqui, Angra dos Reis, eu já estou falando de São Paulo, né, já estou falando de São Vicente, e aqui, então, eu estou pegando aqui a costa a partir de Angra dos Reis, né, o sul do Rio de Janeiro, feitoria do Rio de Janeiro, feitoria de Cabo Frio, né, e estou subindo aqui o Paraíba do Sul, a costa da Bahia, a costa do Nordeste, até chegar, então, na feitoria de Pernambuco. Mas tinham, então, Brasil, antes, então, de ter as capitanias, era dividido em feitorias, tá? Ou em pequenas sedes que ainda não eram consideradas vilas, tá? Então, vamos ter que colonizar. 1531, vamos colonizar. Por quê? Porque tinha medo de perder a terra para invasores, porque já estava sendo já invadida, já antes de encontrar metais preciosos no interior da costa brasileira. A primeira modalidade de estrutura administrativa do Brasil, 15 de posse da capitania hereditária e ter algum lucro ali, haveria que se fazer algum investimento.
ter só 2 capitanias que vão prosperar. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. No mais, nós vamos ter falência, no caso, nas outras 13 lotes, nas outras 13 capitanias vão ter muito, muito, muito prejuízo. Inclusive na nossa aqui, capitania do Espírito Santo, tá? Como que o capitão recebia a terra? Por uma carta chamada, um documento chamado Carta de Doação, que transferia a posse de terra. E existem documentos, né? Em especial, a carta foral. Fórum, gente, foral vem de fórum, que é a Carta das Leis, em que estavam contidos os direitos e os deveres dos donatários, tá? Quem era o capitão donatário? Aquele que recebia o lote de terra. Professor, parece que eu vi isso em algum lugar. Tem alguma inspiração? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês colocaram aí que cortou. Agora tá indo. Pelo menos para mim, sim. Voltou agora. Foi um corte muito longo? Oi. Isso, então vamos lá, então. Qual que é a inspiração disso? De ter uma carta de doação e uma carta foral contendo os direitos? Toda a inspiração no feudalismo. Toda a inspiração no feudalismo. Está se voltando para um Portugal na colonização a inspiração das relações de sucerania e vassalagem. Quem era o senhor sucerano aqui, o grande senhor dono das terras? A corte portuguesa, o rei de Portugal. Quem está recebendo aqui, que se constituindo como um vassalo, são os direitos dos capitães donatários. Aplicar a justiça, ou seja, todas as regras, pena de morte, se vai matar ou se não vai matar, o direito à vida era determinado, o certo e errado, pelo capitão donatário. O poder de escravizar os índios também eles tinham, né? De obrigar ao trabalho. Inclusive, não era vida, né? Se recusasse a trabalhar, podia morrer. E doar sesmaria. O que é doar sesmaria? Doar outro pedaço de terra, né? Como se fosse, sei lá, uma grande fazenda, para alguém que ele achasse que teria condições de tomar conta daquela terra ali, tá? São as constituições dos latifúndios brasileiros. Inclusive, um dos maiores latifundiários nesse período aí, né, tem um nome conhecido que foi retomado pelo senhor... Já estou terminando, gente. Já sei que a aula está acabando. Me veio aqui Monteiro Lobato. Tem nada a ver Monteiro Lobato, gente. Monteiro Lobato. De onde que eu tirei Monteiro Lobato, gente? Gente, não. Eu tô tendo aqui que procurar aqui, gente. A cabeça foi longe. Deixa eu ver. Machado de Assis. Oh, foi difícil, hein? Nossa. Senhor Machado de Assis. Que é a Sesmaria de Brás Cubas, tá? Lembrei de Machado de Assis por conta de Brás Cubas. O senhor Brás Cubas, né, foi um dos maiores fazendeiros do Brasil, porque recebeu a Sesmaria, né, da capitania de São Vicente. Brás Cubas foi dono de Santos, de São Bernardo, de Cubatão, aquela região todinha ali de São Paulo, era uma fazenda. Nessas 3 cidades, né, para quem conhece Santos ali, Santos é gigantesco, né, uma cidade gigantesca, uma das maiores cidades do Brasil, né, pegando ali Cubatão, pegando ali ainda São Bernardo, tudo era do senhor Brás Cubas. Então, quer dizer, eram sesmarias, podia doar sesmarias, e tinham N deveres, que aí a gente vê que foram por causa desses deveres
que as capitanias hereditárias não vão para frente. E isso a gente vai ver na próxima aula. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês.